Bora procurar o cardiologista, minha gente. Depois de São Paulo e Palmeiras, vai ter São Paulo e Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. Acho que, pra quem gosta de futebol, não podia ser melhor. Tirando do meu lado São Paulino, que eu acho que eu vou ter infarto. Tirando essa parte, é o que a gente mais queria. Um grande jogo do lado de lá, um grande jogo do lado de cá. 4 treinadores grandiosos do futebol brasileiro, e não só brasileiro. O Flamengo tem um treinador estrangeiro. 4 clubes enormes e semifinais que, porra, não dá pra prever absolutamente nada. Você pode jogar um favoritismo ali pro Flamengo, porque tem melhor time. Você pode jogar um favoritismozinho pro São Paulo, porque tem um momento melhor do que o Corinthians e tal. Mas algumas coisas que nós vimos hoje no Corinthians e América, eu acho que mudam um pouco a perspectiva do que a gente vinha observando do Corinthians até agora. E não vou ser radical, não vou dizer que, o campeão voltou, aquelas frases de efeito e tal. Mas negar que o Corinthians, com o Rojas e o Renato Augusto, mudou completamente o seu jeito de atacar, aí é ser cego, né? O Corinthians tem falhas defensivas, as 2 bolas enfiadas ali, as 2 jogadas, na verdade, do Benítez mostram que um lance individual conseguiu, 2 lances individuais conseguiram desestabilizar a defesa do Corinthians e quase eliminar o Corinthians, que chegou a ir para os pênaltis do jogo, né? O Corinthians classificou nos pênaltis, graças ao monstro chamado Cássio, para variar, mas ofensivamente o Corinthians teve 5 chances claras de gol. O Corinthians teve oportunidade real de sair com tranquilidade classificado do tempo normal. Aí perde um gol do Euro aqui, perde um golzinho ali, o Watson, tal, enfim. Mas as bolas enfiadas por meias, elas voltaram a acontecer. O Corinthians volta. E olha que o Rojas não jogou no primeiro tempo dele, ele não jogou na função dele, ele jogou no meio mais centralizado e tal, quase fez um puta de um golaço de fora da área, mas ele joga, pelo menos jogava no Racing do lado direito. Então nesse jogo ele veio jogar um pouco mais pelo meio o Vanderlei fez um losango ali com o Renato um pouquinho mais para a esquerda, com o Fausto Vera um pouco mais para a direita, mas os dois dando apoio ao ataque e defensivamente também recuando para recompor. Os 3 jogadores de meio de campo do Corinthians, mais o Rojas, que já é um jogador de frente, o Moscardo, o Renato Augusto e o Jorge Vera, o Fausto Vera, os 3 jogadores do Corinthians participaram ofensivamente do jogo o tempo todo. Então isso já é algo a se elogiar. Os jogadores, todos eles participavam ofensivamente do jogo do Corinthians. Tinha ninguém que ficava lá parado o tempo inteiro lá atrás, todo mundo aparecia. Fagner e Fábio Augusto apareceram um pouco menos do que o comum, porque nesse jogo voltou o Renato Augusto e entrou o Rojas. O Yuri Alberto fez um jogo daqueles 880, que no final deu tudo certo, porque ele merece muito gol. Esse menino tá tentando demais, esse menino nossa, a bola bate nele. Parece o Pedro Raul no Vasco, cara. É confiança, é 90% confiança, cara. É só isso que falta pra esse cara. Porque jogar bola ele sabe, todo mundo sabe que ele sabe jogar bola. Mas não tá dando nada certo. Então por isso que ele teve aquele desabafo lá depois do gol. E o Roger Guedes fazendo outra boa partida. Mas negar que o Corinthians dá saltos consideráveis técnicos com o Roger e com o Renato Augusto, aí é ser cego, né? Evidentemente, quando você tira lá do Flamengo o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, o Flamengo não cria nada. E a torcida do Flamengo fica puta. Não pode tirar os 2 e tal. Por quê? Porque é verdade. Você não pode tirar os 2 jogadores que são sérios. Aí o América não consegue criar nada. Tu bota o Benítez vai lá e arruma 2 gols pro América. Ainda há no futebol uma necessidade de que você tenha um talento para conseguir achar uma bola. E cada vez mais que o jogo vai ficando fechado, difícil, coletivo, etc, etc, você precisa, pro coletivo, menos desses jogadores. Mas para desequilibrar um jogo desse, você ainda precisa de lances e de jogadores como esse, né? Então, durante todo o jogo ficou muito claro a diferença que faz você ter um Renato Augusto para clarear a jogada e a diferença que faz você ter um Rosas, que é um jogador que vai bater de fora da área, que vai criar uma jogada que bate muito bem na bola. Ele fez um cruzamento também na cabeça acho que foi do Gil. E o Corinthians vai se ajeitando. É um Corinthians bem melhor do que o Corinthians de 5, 6 jogos atrás, evidente. Com a chegada do Rojas, mais um ganho pro time do Corinthians. O Corinthians chega contra o São Paulo voando, não é nada disso. O Corinthians ainda tá com dificuldade no Campeonato Brasileiro, não vai chegar voando porra nenhuma. O São Paulo também não é um time espetacular, é um time que tem conseguido resultados muito melhores, jogando muito mais do que jogava antes, mas nenhum dos 2 times é espetacular, nenhum dos 2 times é incrível, imbatível e enche os olhos do torcedor, né? O São Paulo tá melhor que o Corinthians, isso é fato. O Corinthians talvez tenha, em algumas peças, como o Rojas, que a gente não sabe o tamanho do potencial, mas veio muito forte, e o Renato Augusto, talvez o São Paulo não tenha nenhum jogador desse nível no meio de campo, mas talvez o São Paulo tenha volantes mais
mais marcadores do que o Corinthians, talvez o São Paulo tenha uma zaga melhor que a do Corinthians, enfim. Aí vai se equilibrando o jogo e a gente vai ver no detalhe o que vai acontecer. Mas é clássico, né, irmão? Como diria o Jardel, clássico é clássico e vice-versa. O Corinthians absolutamente merecedor da vaga, embora tenha sido nos pênaltis. Repito, a ida para os pênaltis do jogo é um acaso, o Corinthians fez por merecer a vitória no tempo normal com tranquilidade, tá? O Corinthians podia ter ganhado o jogo hoje de 3-0, 4-1, 3-1, que não seria absolutamente nada normal. Foi a melhor atuação do Corinthians recente, e para não passar em branco, apesar de já ser quase um clichê, é muito impressionante o que a torcida do Corinthians consegue fazer naquele estádio, né? Não naquele, mas em qualquer uma, ali, né, na casa deles e tal. Porra, cara, o ambiente que se cria é uma coisa assim... Você vai no começo do jogo, pô, o time do Corinthians tá nervoso, nada tá dando certo, né? Porra, pressão e tal. E parece que num passe de mágica, todo aquele ambiente de pressão, ele consegue virar a favor. Então, por exemplo, o que tá acontecendo com o Vasco, né? O Vasco, o torcedor do Vasco, ele tá gerando no time do Vasco um desconforto e é ruim pro Vasco jogar em casa. Olha que loucura. O torcedor do Corinthians, ele consegue, numa situação adversa, gerar um incentivo para o time do Corinthians, tamanho que o Corinthians consiga jogar. E até lá já nos 4 minutos dos acréscimos do árbitro, o jogo indo para os pênaltis e timão, e porra, é foda. Realmente esse é um ponto que ninguém vai conseguir tirar do Corinthians. A grande diferença que faz o Corinthians jogar dentro da casa dele, com a torcida e jogos decisivos e tal. Aí vem a questão do mata-mata, do histórico. São Paulo realmente não dá muita sorte contra o Corinthians. Toda a sorte do São Paulo dá contra o Palmeiras, não dá contra o Corinthians. Mas, quem falou que tabu é pra ser quebrado, né? Os resultados não se repetem. Eles têm uma tendência, mas eles não se repetem. Se não for no momento em que o São Paulo tá melhor, também vai ser quando, né? Então, teremos uma grande semifinal, 2, né? Uma de cada lado, sem grandes favoritos. E parabéns pro Corinthians pela boa partida de hoje, pela classificação. Antes de ir embora, pega aqui teu dinheirinho na Betano, tem R$500 de crédito pra você lá, de bônus, pra você dobrar o seu depósito até R$500. R$500, irmão. Tô te dando 50 conto não, irmão. São 500 conto. 500 conto, tá? É brincadeira, irmão. 500 pau pra tu fazer uma aposta. Pega lá os 500 pau de crédito. Faz uma aposta maneira, dá certo pra cacete, faz um combinho lá. Pô, irmão, tô te dando a chance de ganhar um belo dinheiro. Então clica aqui embaixo, faz, mesmo se você tiver cadastro em outra casa, faz o teu cadastro da Betano lá e tal. Se já tiver na Betano, não, tem que ser novo usuário, tá? Aí manda tua mulher fazer.